nós falámos de 4 registros: o arcaico, o êxtase, o religioso ritual cerimonial e a via iniciática, a via gnóstica, a via a ideia não é fazer arqueologia, mas é a via templária, é a via dos antigos mistérios egípcios, é a via iniciática. O que é a iniciação? A iniciação, entre muitas outras formas possíveis de descrever, é a ascensão da nossa consciência de patamar de luz em patamar de luz. No início, a consciência apropria-se da luz. A partir de um ponto médio nessa escalada, que não é uma escalada para cima, é uma escalada para dentro, a partir de um ponto médio, a luz começa-se a apropriar da consciência e da mente. Não é a luz de ninguém. É essa luz da Mãe Divina. Ela começa-se a apropriar da consciência e da mente. O ponto de tensão é quando tu tomas consciência de que a luz já chegou à mente. Todas as iniciações são feitas por uma horizontal e por uma crise. E as crises podem ser grandes percas. Ou podem parecer grandes percas. Mas a crise cria aqui uma clivagem e o indivíduo tem que subir para outro patamar. E o que é interessante é que ele não sobe porque quer. A crise é o pontapé no rabo que te vai, tal, tal. E tu vais subindo para outro patamar até que chegas aqui ao ponto de tensão. E depois do ponto de tensão tu estabilizas novamente. Estabilidade, clivagem, crise, tensão, estabilidade. Estabilidade, clivagem, crise. Tensão, ponto de tensão, nova estabilidade. Sem tensão, tu não tens o que te puxa para o novo patamar de luz. Sente o que é a tensão? A tensão é tu sentires I'm hooked on life. Eu estou enganchado, engaged. Eu estou ligado à perfeição e à vida. Ela está-me a chamar. A tensão gera uma tração. Se eu não entro em tensão com os patamares de luz à minha frente, eu não tenho leitura para eles não têm leitura para mim, eles são um fantasma para mim, eu sou um fantasma para eles e estamos no mundo do intelectual urbano. Onde é tudo muito bem, até a Siri Alvim também publica Fernando Pessoa. So what? Não há tensão. Não há tensão nenhuma. Há antologia. Para dizer o mínimo. Então, o que é a tensão? A tensão é quando um diferencial vibratório te toca e tu és eletrificado por um patamar de luz mais alto. Mesmo que tu não estejas lá estabilizado, a tensão, o rapport, a ligação, o engagement foi feito. E essa tensão vai-te tracionar até lá. Claro que compete ao indivíduo, ciclicamente, recapitular essa tensão. Quer dizer, redetectá-la. Isso é feito por algo que nós hoje não vamos falar, que é o alinhamento. Alinhamento. Mas, porque se tu não estás alinhado, a tensão começa... Ela continua lá. Nunca uma tensão sentida desaparece. Nunca uma tensão sentida se dilui. Uma vez entrando em tensão, eu acho que os desportistas sabem bem o que é isto. Uma vez entrando em tensão, tu não podes mais desativá-la. Pode-se anestesiar, pode-se mascarar, pode-se adiar, pode-se até pedir férias. Porque a vida é magnânima e dá-nos férias. Mas não se pode mais pretender que a tensão não está lá. E essa tensão é a luz anunciando-se através da luz. Que a luz dá à luz mais luz é um grande mistério. E a luz é o veículo de transporte do ser até à vida.
De forma que um dia tu olhas para trás e as vidas que vivias e as formas que usavas parecem-te sombras, parecem-te algas, mas aquelas algas que já estão assim à beira-mar, sabes? Parecem-te sonhos vagos, coisas diluídas. Porque a vida é forte, a vida é sólida. A vida, que é uma espécie de princípio metafísico, é mais sólida que titânio. Experimentem lá cortá-la aos bocados. Nem sequer a encontram para começar a cortá-la. Ela não pode ser tocada. Tu podes ser absorvido pela vida, mas não podes absorvê-la. E a vida onde nós estamos em vias de ser absorvidos ao longo dos anos é a nossa mónada. É a mónada de cada ser. Então vamos passar para a vertical. Em relação a Aeon, Kairos, Cronos, tu tens esta... Eu acho que nós lembram-se de fazermos aquela coisa com os 3 papelinhos. Alguém tem um bocadinho de papel? Só uma folha. Tá, obrigado. Sabem, o nosso cérebro não é nada inocente. Ele tem uma estrutura, tem uma arquitetura. E um dos aspectos dessa arquitetura que é importante é o facto de que as sinapses dão-se em sequência. Isto é, umas sinapses dependem de outras sinapses para acontecerem. E essa sequência gera um registro. E esse registro sequencial é normalmente acumulado na memória. E a memória dá-nos claramente a sensação de algo que passou, o passado. Depois existe este estranho efeito de túnel, que tem a ver com o facto de que nós acumulamos tantas memórias, começamos a ter uma noção do que vai ser o futuro. Então temos esta perspectiva do futuro. O futuro. Depois existe esta entidade incrivelmente ilusiva, que é o presente. E que realmente a maior parte das pessoas não consegue, eu não consigo pelo menos, definir muito bem. Parece um truque de prestidigitador. O presente. A memória acumula as sequências das sinapses sob forma de imagens e referências e dados. O nosso cérebro foi construído trifasicamente para suportar uma narrativa. Quem realmente é narrativo é o cérebro. Nós podemos dizer que, então, mas se eu tiver uma narrativa, digamos, os contos do irmão Grimm, em cima de uma secretária, e não tiver absolutamente lá ninguém, o livro continua a ser uma narrativa. E durante o outono, as folhas caem, não caem depois da primavera. Continua a ser uma narrativa. O problema é que, ao falarmos nisso, o teu cérebro está lá presente quando dizes isso. Não dá. A linguagem que nós usamos, a apropriação que estamos a fazer do que está a acontecer, a leitura que estamos a fazer do que está a acontecer, ainda implica que nós dizemos, mas o livro tem lá a narrativa. Não tem. Só se tu fores lá lê-lo. O que o livro tem são 500 páginas ao mesmo tempo. 500 páginas ao mesmo tempo. Só que como nós temos este cérebro e há esta mecânica, nós precisamos fazer uma sequência. Ao mesmo tempo, existe esta tendência que o universo tem da esquerda para a direita. Felizmente a história move-se na direção oposta. Mas existe a tendência da esquerda para a direita. A maior parte dos corpos no sistema solar movem-se numa direção. Existe um sentido horário na mecânica celeste.
existe uma tendência para o universo cumprir uma determinada sequência. Essa sequência, que tem a ver com as órbitas dos planetas, tem a ver com o giro da camada eletrónica à volta do átomo, passa-se também com as nossas sinapses e passa também com a forma como o nosso universo se apropria do eterno agora, através de 3 fases: passado, presente e futuro. Mas o que nós sabemos, mais ou menos, é que o passado, realmente, onde é que ele está? De facto, os registros acássicos não são passado, são presente porque existem no presente, apesar de se referirem ao passado. O passado não está lá. O que está são os registros. O passado não existe. Desculpa. Já foi. Desculpa. I'm sorry. E o futuro? O futuro é aquela coisa que... sabes, o futuro não está cá, pois não. Nós temos um efeito de túnel. É como se nós pegássemos numa folha de papel, que é o presente, enrolámos-la e olhamos e dizemos: olha o futuro. Não, tu estás a usar a sensação de presente para criar a ilusão de futuro. O futuro não existe. E o presente, então, não convence ninguém. Porque tu repara, o presente é exatamente o quê? Com que faca é que tu vais cortar um segundo? Um segundo é feito de quê? 10 décimos de segundo? Mas um décimo de segundo é uma enormidade de tempo para uma bala. Então, o que é o presente é o quê? Um centésimo de segundo, um milionésimo de segundo? É uma abstração matemática. Teoricamente, tu podes dividi-lo no que tu quiseres. O problema é que o cérebro não consegue apropriar-se de um milionésimo de segundo. Pois não. Então, o problema não é se o milionésimo de segundo existe, é que o nosso cérebro não tem afinação para ele. Somos cerebralmente míopes para nos aproximarmos de valências infinitesimais de tempo. Mas a grande vantagem quando se fala em infinitesimal é que não tem fim. Ou seja, o tempo, o presente, que é aquele truque entre o passado e o futuro, não existe. E isto é o que os gregos chamam eternidade. Não é a luva preta. Isto aqui. Não, isto é a minha mão. Ou seja, tentem ver. O tempo é um fenómeno inteiramente radicado na mecânica universal, e a mecânica universal não é tempo, é espaço, é movimento. É a irreversibilidade do movimento que nos cria em nós a sensação de tempo. Porque o nosso cérebro está construído para funcionar em tríptico, trifasicamente, passado, presente e futuro. É inerente à construção do cérebro. E isto leva-nos aonde? Ao facto, em princípio, de que Cronos, que é esse tempo ilusório da mente, passado, presente, futuro, Cronos, este agora infinitesimal, é a sensação horizontal na narrativa do tempo vertical dos deuses, que é Aeon. Porque este aqui, como vocês imaginam, é um bocado oblíquo. Então, Aeon é o tempo vertical dos deuses. Digamos que uma das perguntas mais interessantes que se pode fazer é: o tempo é longo e comprido? Ou o tempo é longo? Não, o tempo é longo e curto. Lembram-se? O tempo está curto. Este filme é muito longo. O tempo é longo e curto ou é largo e estreito? É porque longo e curto é a nossa percepção de tempo, Cronos. Mas o presente a que nós chamamos agora é só a porta de passagem da eternidade. Ou seja, Cronos é a eternidade rebatida. E dito isto, não se disse nada. Mas dá para começar a desconfiar que a eternidade está aqui neste momento. E que o nosso ADN anda à procura dela. Lá nas células dentro. Constantemente a tentar ligar à matriz da eternidade.
Estamos a dizer é que há uma relação direta entre tempo e espaço. Para percebermos tempo, temos que ter velocidade, temos que ter sequência, temos que ter um bólido que se move de A para B, temos que ter uma série de valências para medir o tempo. Vocês já viram que o nosso aparelho de medir o tempo é um objeto a deslocar-se no espaço? Uma agulha. Um ponteiro a deslocar-se num círculo. Então era para medir o tempo ou é uma coisa a deslocar-se no espaço? Em que cada pequenino salto tem um valor temporal. O que é que predomina? O tempo ou o espaço? No relógio. O relógio é um espaço, é um mecanismo espacial que se transforma em nós numa sensação de tempo. E como vocês sabem, cada civilização tinha o seu relógio diferente. E o grande regulador destas sensações entre tempo cronológico e a eternidade, entre outras coisas, é a linguagem. A linguagem que vai desde as ligações. Digamos que vamos substituir a palavra linguagem por um dos seus principais conteúdos, que é a informação. Felizmente, a linguagem também é estética, que é quando a linguagem não quer dizer absolutamente nada e é apenas para ouvir e para ver. Como no caso dos dadaístas e do surrealismo, que não é para entender, nunca vais entender um dadaísta, aliás, ele ficava ofendido. Tu queres, são palavras, umas assim aos pulos, atrás das outras. É a linguagem como escultura, as palavras como estética. Mas não é disso que eu estou a falar. Uma palavra é feita de duas entidades. Uma forma significante e um conteúdo significado. Uma entidade, vamos chamar-lhe isto uma partícula de informação. Toda a informação contém uma forma e um conteúdo. É possível dizer que a linguagem é a entidade no reino humano, como o dinheiro é outra entidade no reino humano. A linguagem é uma entidade no reino humano que está representando para nós as trocas de informação que existem no universo inteiro, abaixo e acima. Isto é aceitável? Ou seja, abaixo de nós há trocas de informação, pacotes de energia. Eu, por exemplo, estou com calor. Não é linguagem, mas é informação. Então, abaixo de nós, abaixo da linguagem, abaixo da mente, existem pacotes de informação. E acima também. Sabem, a prisão onde o homem vive é uma prisão de linguagem. O que é que acontece? Entre a vida e a matéria, eu vou representar aqui a matéria sob a forma do a matéria aqui é a amadora. Isto é a amadora ou Cacém. E ali é Deus. E porque a amadora ou Cacém é muito parecido com uma tabela periódica. E então você a amadora e Deus. A linguagem, que é um assunto que não parece espiritual, nem nos enleva, nem toca o nosso coração. A linguagem é a forma como a luz se adapta a nós. Ou a forma como nós adaptamos a luz a nós. Daí o culto do silêncio em ambientes espirituais avançados. Daí o mutismo monástico. Mutismo não, votos de silêncio monástico. É uma tentativa de escapar ao labirinto e à armadilha da linguagem. Nós estamos a fazer o oposto do voto de silêncio monástico. Estamos a estudar a linguagem, estamos a olhar para ela. O primeiro patamar onde se pode falar de troca de informação é aquilo que se chama experiência. São 7 patamares.
Agora isto vai começar a ficar mais prático. Finalmente. Ok, então, experiência. Experiência. Então, como é que foi essa viagem à Grécia? Bem, foi uma experiência... Olha, eu estou a ter uma experiência muito difícil com a minha doença. Porquê é que não vem até cá partilhar a sua experiência? Experiências sucedem-se às centenas, milhares, todos temos imensas experiências, toda a gente tem experiências. Tu não podes existir sem ter experiências. Tem a ver com a troca de energia. E essa troca de energia de fricção, gera calor. E o calor também é calor esotericamente. E isso é informação. Realmente, se tu não saís de casa, mesmo que a tua mãe te proíba, vais começar a degradar-te. O que também é uma experiência. Portanto, o ato de ousar e ir para a vida quantitativamente, ter experiências, é um ato de começar a relacionar-se com a luz. Porque nós estamos a dizer que a viagem da inconsciência à vida é feita pela luz. Nós vamos vestindo de envelopes de luz diferentes. E a experiência gera um envelope de luz. Não é assim uma grande luz, mas gera um envelope de luz. É como se eu dissesse assim: aquele indivíduo é um indivíduo maduro. Maduro, não sabes se ele é confiável, mas é maduro. Ele tem muitas experiências. Então, a experiência vai desde uma cicatriz na cara de um soldado até você está grávida pela 4ª vez. Como? Como? São experiências. As experiências vão desde... As experiências são o que o mundo traz, quer queiras, quer não. Tu podes inventar uma forquilha qualquer, tipo o puritanismo ou a moral, que são boas forquilhas, para manter a experiência longe. Mas ela vai entrar por qualquer lado. E as experiências são a base da troca de informação no reino humano. Vocês já repararam que uma das características da experiência é que as pessoas chocam-se, atraem-se, usam-se, doam-se, partilham-se, degradam-se, elevam-se. E interessante, estamos a trocar energia, estamos a trocar informação. É muito parecido com eletrões soltos no espaço. Pum, tem, dom. O que é que foi isto? Olha, não sei. São eletrões soltos no espaço, são reações em cadeia. É assim, eu não sei, se eu rasgar uma folha de papel, eu não tenho a mínima noção. Pronto, esta folha está destinada. Ok, eu vou rasgar uma folha de papel. Ok, ao microscópio, isto é altamente irregular. A malta gosta de falar em caos. Porquê? Porque as moléculas de celulose romperam-se em função de tantos fatores, mas tantos fatores. A quantidade de fatores é tão grande, a umidade da sala, a velocidade com que eu rasguei, a força que eu imprimi, a resistência do papel. Caos. Caos. Olha lá, se tu olhares para o horizonte do rasgão, é mesmo irregular, caótico. Tem aqui uma unhazinha de papel também. Olha lá. Isto é o que acontece nas nossas vidas quando nós estamos no nível da experiência. Fazemos rasgões e não sabemos exatamente o que são. Porque não estamos a ser seletivos. Porque não usamos uma régua. Porque não usamos um x-ato. Ainda bem. Mas, entretanto, alguns rasgões até podem ser artísticos. E há uns rasgões que tu ficas assim, com uma sensação de... isto não. Isto nunca mais. Isto é que eu não quero repetir. E quando ao fim de 20 não queres repetir, depende da tua resistência à dor, nós começamos a inaugurar um novo patamar. E esse novo patamar é uma outra forma de nos relacionarmos com a luz, com a linguagem e com o significado, que é vivências. Experiência. Vou passar para vermelho. Experiência. Vivência. Bem, nas vivências tu começas a dizer não, 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 sim. Não, 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 sim. Sim, não, 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 sim, sim, não, sim, não. Começas a entrar em binário. Percebem que a informação está a aumentar?
Os computadores gostam de binário. Toda a gente gosta de binário. É que o mundo da experiência é um mundo em que tu és exposto a uma data de estalos e pontapés, beijos e lambidelas no ouvido. Lembram-se? Até que tu dizes, espera, já chega. Eu agora quero os estalos certos, os pontapés certos, os beijos certos e a língua no ouvido certa. E então, tu estás a ascender, estás a começar a movimentar-te na direção da vivência. A vivência significa que tu estás a começar a extrair mais do tecido cósmico do que antes. A qualidade da informação, os pacotes forma e conteúdo estão-se a refinar. Tu estás a começar a deixar o chão caótico do livre-arbítrio não mitigado. Não sei se me faço entender. Aliás, nem há livre-arbítrio aqui. Isto é muito importante porque uma boa parte da humanidade ainda anda a fazer experiências. Lembram-se de falarmos em ciência sem consciência? A palavra que os cientistas gostam é experiência. Vamos fazer uma experiência. Como é que correu a experiência? Chegámos a algumas conclusões, mas precisamos fazer mais experiências. Hipótese, experimentação, conclusão. A ciência adora experiências. Mas a ciência, as vivências é o que ela depois, quando vocês têm conclusões, começam a chegar ao nível da vivência. Vivências, uma vivência pode ter mais informação do que 1000 experiências. Então, ao momento em que tu dizes, eu estou preparado para a vida, eu quero ir ao encontro da vida. Isto são camadas vibracionais, não sei se me faço entender. São envelopes vibratórios. São linguagens. Viver no plano da experiência gera dentro de nós um tipo de informação, um tipo de linguagem. Uma pessoa que só vive experiências e não faz escolhas tem uma carga vibracional. Tu olhas para ele e vês logo. São segundos até perceber. Aqui está uma pessoa que não faz escolhas. Nas vivências, estás a começar a decantar. Então, a qualidade da informação começa a evoluir dentro de ti. Até que há um momento em que tu dizes assim, eu não tenho mais tempo, nem paciência para vivências, e entras num novo reino, que é o reino dos significados. Meaning. Curiosamente, a palavra fogo apareceu pela primeira vez. Ignis, significado. Quando um ser já viveu um conjunto de experiências suficiente para ter uma boa base existencial, e atenção, não é preciso viver todas as experiências que existem, até depois ires para a cadeia. Portanto, basicamente, tu precisas de uma boa base existencial e ela vai viver uma metamorfose e vai trazer para o plano das vivências. E depois de tu teres uma série de vivências significativas, ou seja, depois de tu dizes, esta minha viagem ao Peru já não foi bem uma experiência, foi uma vivência. Porque na vivência a psique está a participar. E a psique concentra mais luz do que o plexo solar ou os centros da base que têm a ver com o movimento. Nós passamos do mundo das experiências para o mundo das vivências, para uma transferência do plexo solar para o coração. Portanto, a psique começa a pulsar. Tu até podes ter ido uma vez ao Peru como experiência. Esperemos que tenha estado sol e que as pessoas tenham sido simpáticas para teres tido uma boa experiência. Uma vivência já não precisa de ser boa ou má, já repararam? Ela só tem que ser real. Nós saímos de casa com a psique exposta e atraímos vivências. Saímos de carros fechados, vamos ser obrigados pelo universo a ter mais experiências. Isto tudo são protocolos de informação. Até que um dia tu emerges no horizonte dos significados. É como se tu dissesses, eu estou interessado em significados. Qual é o sentido disto? Quero ir viver à beira-mar. Experiência, vivência, não. Significado. Quais são? O significado é quando tu queres compreender o que está a passar.
Já estás cansado de riscos caóticos, que são inteiramente bem-vindos. Mas no significado tu queres começar a sentir-te iminente na vida. É o teu sentido de iminência, para dizer de outra maneira, de dignidade, que quer vir ao de cima quando tu atinges o patamar dos significados. Tu sais daquilo a que os jovens chamam pointless, e começas a emergir no nível dos significados. E aqui sim, a linguagem torna-se uma ferramenta constante. Filosofia, ciência, arte, tudo isso são buscas de significados. O significado extrai das vivências e da vida muito mais luz do que estes dois patamares. Mas eles são sempre construídos uns sobre os outros. Nós podemos ter esta visão um pouco romântica de que a velhinha no Alentejo, porque ela incorpora a sabedoria popular. É uma pessoa que está no nível do símbolo, que é o que vem a seguir ao significado. Ou é uma pessoa que está no nível dos significados. Mas ela, fundamentalmente, se não teve a experiência e a vivência, o que ela está a fazer é repetir significados que adquiriu. Então ela não é um ser ainda significante. Ela é um ser que guarda um significado. É uma guardiã de significados. Mas se ela não tem experiência e vivência, ela é como um bom gravador digital. Mesmo que sinta a sabedoria popular que ela própria repete. Então, este é um ponto importante. Os significados constroem-se em cima de experiências e de vivências. Não se constroem no vácuo. É claro que há um momento em que eu começo a intuir a vida pura. Porque, repare, já estamos no 3º degrau. Se eu começo a intuir a vida pura, eu posso chegar a significados por intelecção, sem fazer nada. Mas as bases já lá estão. Nem que seja de vidas anteriores. O mundo dos significados é muito o mundo das palavras. É muito o mundo da comunicação. É o mundo do dizível. Mas há significados indizíveis. Há coisas que nós não conseguimos explicar, mas estamos a sentir que tem sentido. E há um momento em que o ser começa a transcender o plano dos significados. Ele já não quer mais significar, ele não quer explorar nesse sentido mental, racional, discursivo, que são os significados. Há um momento em que um ser ascende ao nível, e agora sim, isto começa a aquecer, do símbolo. Experiências, vivências, significados, símbolo. Ora, o problema do símbolo é que quando nós falamos em símbolo, as pessoas pensam em livros antigos, bolorentos, com o esquadro e o compasso, da maçonaria, ou pensam em símbolos como o símbolo de grávida nos autocarros, ou pensam em símbolos como o A, o Z, o Teta, o Aleph, que são símbolos gráficos. Pensam no símbolo como uma coisa morta. Só está morto se tu estás a tentar entrar em nível simbólico se não cumpriste estas 3 etapas. Se não vivemos estas 3 etapas. Então, o que é um símbolo? Nós temos 2 polos. O Kassem e Deus. O cotidiano e o divino. E o divino é a síntese de todas as coisas. E o Kassem não tem sido a síntese de todas as coisas. Mas também a Quinta da Marinha não é a síntese de todas as coisas. Lá está. Então vocês têm estes 2 polos. Têm estes 2 polos. Diabolos afasta os polos. Reparem, dia 2. Bolos, transporte. Transporte? Isto é assim, básico. Bolos. Tem a ver com ambulância, ambulação, ambular, ambulatório, movimento em torno. Ambolos significa movimento. Diabolos, de onde vem o termo que vocês estão a pensar? Diabolos, the other guy. Diabolos é aquilo que separa os polos. Aumenta a tensão
negativa entre as duas margens. Símbolos é o que une as duas margens. É o que estabelece uma ponte entre as duas margens. O oposto do diabo não é Jesus, é o símbolo. É o símbolo. E o que é um símbolo? Realmente, o que é um símbolo? Antes das corporificações dos símbolos, uma pessoa precisa perceber, sentir o que é a função simbólica. A partir de uma certa região do entendimento, não vais lá por significados. O que é que tu vais fazer? Quais são os significados? Vais dizer o quê? Significar como? Qual é o discurso? A partir de um certo nível, de uma certa topografia da consciência, a partir de uma certa temperatura da consciência, porque como vocês imaginam, isto vai aquecendo. Não é? Deus é um fogo ardente e a matéria universal não iniciada é fria. Como um cadáver. Então vocês têm estes dois opostos. E o símbolo é uma ruptura no véu entre a luz eterna e a nossa mente. Só que é uma ruptura que abre e fecha. Como um diafragma de uma máquina fotográfica. Imagina uma luz imensa, tipo antiaérea, e depois um pano negro. O que o símbolo faz é assim. E tu, como? Repete lá outra vez. Se o símbolo é sentido apenas com a mente, aquilo é um distintivo empresarial. Não importa se é uma rosa e uma cruz, se é uma pomba com arco-íris e são símbolos, com arco-íris e uma oliveira. Até mesmo vocês reparem, onde é que acontece o alfabeto? O alfabeto acontece entre o nível da experiência humana no mundo e a necessidade de significar. E nós não conseguimos significar se não for a caminho do símbolo. O símbolo é acima do significado. Isto é muito importante, sabem porquê? Air School não tem um único símbolo. Porquê é que nós não usamos símbolos na Air School? Já digo. Tem a ver com o que vem a seguir. Mas é importante compreender o símbolo irradia energia. Há símbolos que os homens construíram, fizeram, estabilizaram. Esses símbolos, o que é passível de se tornar símbolo via humana? A arquitetura, a música, o vestuário, os números, as letras. O alfabeto é um conjunto de símbolos. Mas estes símbolos podem estar mortos ou vivos para nós. Depende da nossa abertura à luz. Depende do nível psíquico que nós trouxemos ao de cima. A mãe fez um trabalho de 4 anos de oração quase permanente. Não sei se lhe caiu um piano na cabeça, se ela de repente percebeu que a vida dela não tinha saída. Ela fez um trabalho de 4 anos de vida de oração permanente. Essas orações estão num livro chamado Preces e Meditações, da mãe, Mira Alfaça, colaboradora da Aurobindo. Então, ela depois chega a este livro chamado A Vida Divina das Flores. E ela diz que as flores têm 2 níveis, tirando os níveis que todos nós conhecemos. Um é o nível psíquico simbólico. O que uma flor simboliza porque ela revela algo da luz eterna. Uma flor, num certo nível... Vamos ver se eu consigo. Não dá por tão... Uma flor, num certo nível, simboliza uma qualidade da Mãe Divina. Pureza. Que ainda estamos para descobrir o que é. Candura. Império. Ou o sentido imperial da Mãe Divina. Maheshvari. Guerra. Combate. Cura. Vastidão majestosa. Beleza. Erotismo. Ciência.
maternidade. Não sei, são quase 100 flores diferentes em que ela revela o nível simbólico. Mas a seguir ao nível simbólico da flor, ela diz que a flor tem um outro nível. Já vamos falar sobre isso. Tem um outro nível. O que é um símbolo? É um diafragma entre a síntese luz, que é esse rosto da mãe, e o nosso ponto cognitivo, o nosso ponto mental. Um símbolo faz a ligação entre dois planos. Há símbolos artificiais que foram construídos, foram desenhados por nós. E existe toda uma biblioteca de símbolos na Terra. A Terra é quase que uma biblioteca de símbolos geométricos. Não a natureza. Nós fizemos-los. Tens o olho de Ra. Tens cada número no passado não era uma quantidade, era uma qualidade. Era um símbolo. A qualidade de 4, a qualidade de 2, a qualidade de 7. Não tem nada a ver com a leitura pecuniária que é feita hoje em torno dos números. No passado, as letras tinham um valor diferente do que têm agora e vão voltar a tê-lo. E quem diz as letras e os números diz as cores, as notas musicais e as linhas. A curva, a paralaxe, a espiral, a linha reta, o quadrado, o losango, etc. O símbolo irradia a energia da luz eterna. Se ele for desenhado, feito, grafado, escrito em glória ao Criador, que é como quem diz, em função do propósito de Deus, ele é ativado. Se ele for grafitado distraidamente, porque tu não tens mais nada para fazer naquele dia durante o telefonema e nem queres ouvir a pessoa e começas a fazer um símbolo, nem sabes qual é, claro que ele está a vir de outro plano. Mas como aquilo foi feito inconscientemente, ele tem pouca abertura. Um símbolo tem mais abertura quanto o grau de consciência com que foi grafado. As pessoas não vão ver a Mona Lisa, as pessoas vão receber a energia de Leonardo. Qual Mona Lisa? O quadro é super monótono. As pessoas vão receber a energia do Leonardo. E a energia do Leonardo não é a energia do Leonardo. É a intenção que ele tem quando vês aquela pirâmide disfarçada de mulher. É com um sorriso no branco. É a intenção que ele tem. Isso é que é a energia. Símbolos estreitam a parede vibracional entre a luz divina e o nosso cérebro. Estreitam-na. O maçom da Idade Média, ao esculpir um símbolo na pedra, ele tinha a consciência do que estava a fazer. E esse ato combina o fogo do espírito, consciência, com a matéria que vem de baixo. Então é uma pedra ígnea. Inclusive existe uma coisa chamada o gótico flamejante. É uma matéria ignificada. Quando vocês dizem o símbolo, mas os símbolos, eu não sou muito para símbolos, porque para já demora muito tempo a decifrá-los. Eu não sei decifrá-los. Qual decifrar um símbolo não é para decifrar. Isso é entrar no mundo dos significados. Um símbolo dirige-se inteiramente ao teu inconsciente e ao teu consciente faz uma coisa ali e vai-se embora. Como num sonho. Sabes, as pessoas têm sonhos e depois querem decifrá-los, mas o mais importante do sonho não é decifrá-los, é o que ele fez enquanto estavas a dormir. É o remanejamento que ele fez na tua psique enquanto eu estava a dormir. Tanto assim que há sonhos que tu nunca mais vais esquecer na vida e nem sabes o que é que significam. Porque é o que o sonho fez em ti. Ele mudou as regras do jogo dentro de ti. Quando chegarmos à fase de estudar os sonhos, vamos entrar nisso a sério. Um símbolo é um poro na incomunicação universal. E esse poro é uma passagem. E esse poro pode ter sido feito com uma intenção ígnea. Então, o que é uma catedral? Um edifício simbólico. Tu chegas lá e sentes que os dois mundos, o mundo humano e o mundo divino, aproximaram-se ali. Aquilo não é nem divino,
Já não é bem o homem a tratar de colher o milho e de ir às compras e dar de comer às crianças. Aquilo ali está no meio. No meio é uma mediação. Isso foi feito por uma companhia de pedreiros realmente livres. Não é livres, é livres. Não é aquele pedreiro livre aí da maçonaria, pedreiro livre. Não, é pedreiro livre. Se foi feito por um desses pedreiros livres, cada batida é uma energia de fogo consciente que é colocada na pedra. Isto é muito importante nós percebermos. Isto é assim quando fazemos amor, é assim quando educamos uma criança, é assim quando escrevemos uma carta, é assim quando esculpimos a pedra, é assim quando fazemos comida. A função simbólica é quando eu tomo algo do mundo e projeto a energia divina nele. Fora disso, existe repetição, ou de experiências, ou de vivências, e até posso estar no mundo dos significados. Mas no momento em que eu começo a casar a minha consciência com a matéria à minha volta, e a cozinha é um sítio bom para começar, o ato de cozinhar, eu começo a decantar uma energia superior. A palavra é destilar, sabem? Jack Daniels, from Tennessee, aquele whisky americano que nunca mais está pronto. Gota a gota, tu começas a precipitar energia monádica na substância. Isto é muito importante compreender. O que um símbolo faz... Repara, pode-se dizer, então e agora? O que é feito do mundo dos símbolos? A Quinta da Regaleira é uma massa de símbolos maçónicos e rosacrucianos com referências aos arcanos do tarot e assim sucessivamente, e à cabala. A Quinta da Regaleira para mim está completamente morta. Eu não sei o que as pessoas vão lá fazer, mas é só uma opinião. Porque o Ministério do Interior, a Administração Interna e a Câmara Municipal de Sintra, etc., decidiram fazer da Quinta da Regaleira uma coqueluche esotérica. Então as pessoas vão para lá fazer, mas não sei o que é que vão fazer, mas basicamente não é assim que se ativa nada. O pouco que estava ali ativado foi sendo vampirizado e o símbolo está morto. O que é que significa um símbolo estar morto? O seu grafismo está lá presente, mas ele não consegue mediar. A forma simbólica está presente, isto é o significante, mas o conteúdo simbólico está como que recolhido. Tanto assim que é preciso um cicerone. Alguém que vai contigo, vai assim o grupinho esotérico de Leiria, vai toda a gente. Então aqui temos os quadros e o compasso que simbolizava aquilo. Quando alguém começa a dizer que simbolizava, já desceram do plano simbólico para um mero nível de significados mentais. Perdemos o símbolo. Um símbolo comunica-se puro. Tu és exposto, e atenção, pode dizer, mas André, isso é uma abertura para o irracional. É, exatamente, é uma abertura para o irracional. Vou continuar. Um símbolo comunica-se puro. Não precisa de ser interpretado. Interpretar o símbolo é tentar trazê-lo para o nosso património. É tentar transformar a beleza de um símbolo em património intelectual. Isto faz sentido o que eu estou a dizer. E a função simbólica é ativada quando o asna e o coração estão abertos. E então tu podes sair à praia ao fim do dia e a palmeira é um símbolo. Aquela criança é um símbolo. Tudo começa a ser símbolo. E uma das qualidades magníficas do símbolo é que ele está em ressonância com todos os símbolos do mesmo nível. Então, o que é um símbolo? É um veículo de luz que já não é mera experiência, nem vivência, nem a mentalidade académica e os significados, apesar disto ser muito importante. O símbolo está a meio da pirâmide, porque para onde é que caminha esta pirâmide? Esta pirâmide caminha para uma chama, aqui, que os sumérios chamavam Ur. A chama no alto do Ziggurat. A chama que as Héstias no Parthenon não podiam deixar apagar. A chama da Estátua da Liberdade. A chama dos místicos ardentes.
a escalada da linguagem vai se desfazer em luz. Senão, para que é que eu quero a linguagem? Só se for para ficar neste processo, peço desculpa pela expressão, mais ou menos masturbatório, de repetir constantemente experiências cognitivas e intelectuais. Não. Mas o que nós queremos da linguagem é o seu efeito elástico. O que nós queremos da linguagem é o seu efeito catapultante, é o seu efeito propulsor. É o motor. O que nos interessa, a mim pelo menos, o que me interessa na linguagem é o poder motor dele. Não as cócegas que ela faz, mas o poder motor dele. Então vocês têm este fogo aqui em cima. Ur. Ur é onde a humanidade tenta levar a sua linguagem. E depois há uma resposta da vida chamada Or. Mas isso, chamada não, isso é lá nos Sumérios. Ok. Símbolo. Eu posso cavar a terra como uma experiência. Então o indivíduo vai cavar a terra como uma experiência. Para ser uma experiência, certas camadas têm que estar fechadas dentro de nós. Para aquilo ser só... Sabem que se vocês vão abrindo camadas, já não conseguem mais ter experiências. É um problema. Então o indivíduo vai cavar como experiência. E se ele for imaturo, quase certeza que é uma experiência. Então ele vai lá e começa a cavar a terra. E ao fim de uma hora diz, bem, já cavei a terra, foi uma ótima experiência. A seguir. Ele cansou-se. Se ele for como uma vivência, ele já vai com mais informação, já vai com mais consciência. Já não é cavar qualquer terra por motivo nenhum. Não é a experiência que lhe interessa. É uma qualidade que vai surgir dentro dele. Depois ele pode compreender significados de cavar a terra. Ele está mais energizado. Ele já começa a sentir que aquilo vem de muito longe, de muito de trás. Vem de gerações, por trás de gerações, por trás de gerações. Há milhares e milhares de anos que os homens cavam a terra. Então ele cava a terra com uma ressonância enorme. E há um momento em que ele pode, e esse é o momento dos sábios e dos iniciados, ele quando cava a terra, ele está consciente do símbolo. Do eterno plantar e colher, que é o universo inteiro. Então aquilo já não é mais uma enxada, ele já não é mais meramente um homem, e aquilo já não é mais meramente a terra. E ele entra em ressonância com todo o cavar, plantar e colher de todo o universo. Os símbolos ligam-se entre si, multiplicam a energia. Porque é que uma nação levanta uma bandeira? E outra nação levanta outra bandeira. E outra nação levanta uma bandeira. E todas estas bandeiras multiplicam-se. É uma energia, é um campo vibracional. Claro que a bandeira é um símbolo. Um símbolo entre a alma da nação e o seu modus operandi. Porque a nação precisa de um símbolo para se unificar. Quando tu começas a cavar, se estás mesmo no nível do símbolo, tu já não és mais o João que está a cavar a terra. Tu és o eterno cavador, eternamente cavando a eterna terra. E a consequência é que tu não te cansas. Não te consegues cansar. Neste nível, e as artes marciais sabem muito bem o que é sair do nível pessoal e começar a entrar no nível impessoal da ação. A ação pessoal é fantástica e cansa. A ação impessoal é inesgotável. Tu paras porque as pessoas chegam lá e dizem agora para, quieto, para. É inesgotável. Isto é muito interessante. Porque só quando o indivíduo deixa de pensar em si próprio cronicamente, nas suas qualidades e nos seus defeitos, é que ele se estabiliza na mente. Então isto é uma chave muito simples, muito serena. Porquê é que eu não me consigo estabilizar no plano mental? Porquê é que eu estou sempre... Só quando um ser pensa menos em si e mais no todo é que ele se estabiliza no plano mental. As pessoas às vezes dizem, André, eu não consigo sair do emocional. Pois. Só quando um ser começa a pensar no todo,
nos outros. Eu não sei se devemos chamar isto de altruísmo, não me interessa. Só quando você começa a sentir o todo, começa a relacionar-se com o universal, começa a amar o todo, é que ele se estabiliza no plano mental. Ninguém se estabiliza no plano mental se estiver a pensar em si. Vão reparar que durante um bocadinho, talvez, daí um bocadinho já estás emocional. E o símbolo atua sobre a mente superior. Se nós olharmos para um esquadro e um compasso na maçonaria, ou para uma rosa numa cruz, ou para uma pomba, ou para as chaves do Vaticano, as duas chaves do Vaticano, ou para outros símbolos, se o indivíduo estiver no nível emocional, não sente nada. Sente muito pouco. Claro, pode ter uma emoção, porque... Agora, se tu estiveres bem alinhado, e se estiveres nesse nível mental, não pensando em ti, pensando na noosfera, pensando nesta coisa que nos envolve a todos, há um momento em que tu começas a receber energia do símbolo. Especialmente se ele não tiver sido desligado. E um símbolo pode ter uma alta, baixa não é negativa, baixa, média, alta, altíssima vibração. O que os símbolos fazem é assim, abrem e fecham entre o sagrado e o mundo. Tu não vês eles a abrirem, mas eles estão a vibrar. Estão a irradiar. A irradiação que eles vibram é uma... Estou a falar de linguagem, estou a falar de luz. A irradiação que eles vibram é uma interseção entre o símbolo propriamente dito, o material de que ele é feito e a intenção do indivíduo que o gravou. É claro que há símbolos que vêm à meia da noite dentro de ti. Tu podes ver um símbolo desenhado à tua frente. Aí estamos a começar a subir. Mas o que o símbolo faz é abrir e fechar entre a luz da Mãe Divina e a nossa mente. Senão, não é nada. Nós podemos dizer, isto simboliza o amor, a rosa no centro da cruz, simboliza o amor de Cristo, o amor universal, o coração do iniciado, entre o espaço e o tempo. Sim, mas isso não é o que o símbolo faz. O símbolo não faz um significado. O símbolo faz uma mudança de consciência. Eu vou repetir. O símbolo não faz um significado. Isso é para os académicos. O símbolo faz uma mudança de consciência. Se um símbolo não mudar a consciência, eu prefiro pôr não sei, outra coisa na parede. Hello Kitty. Hello Kitty. Ou Gato Félix. Betty Boop. Ou seja, ou o símbolo muda a consciência ou não está lá a fazer nada. E os símbolos, quanto mais alta é a vibração, quanto mais minimal, quanto mais alta é a consciência daquele que utiliza o símbolo, mais rápida é a abertura. Ou seja, mais impulsos de luz ele está a fazer passar da mente da Mãe Divina para ti. Sentiu o que eu quero dizer? Até que há um momento em que a função simbólica espalha-se pela tua consciência. É como se trouxesse aqui uma ampola e tens um AVC cósmico e aquilo quebra e abre e a função simbólica inaugura-se na tua consciência. Tu estabilizas no nível do símbolo. Todo o iniciado mais ou menos avançado é um símbolo vivo, vê símbolos em todas as coisas e invoca o poder simbólico do universo. Nós estamos mal habituados. Estamos habituados a que o símbolo seja uma brincadeira de literários, uma brincadeira erudita e esotérica. Isso não é isso que o símbolo é. Ora, como vocês imaginam, existe uma relação entre símbolo, talismã e amuleto. O talismã era o objeto onde o símbolo era gravado por um iniciado e aquele objeto subia de vibração. Claro, se não houver intenção, não acontece nada. O talismã, o amuleto é a sombra do talismã. Quando o talismã se degrada, nasce o amuleto. O talismã é a plasmagem de um diafragma entre a Mãe Divina, o rosto de luz da Mãe Divina e a mente, e o campo vibratório e a aura de um caminhante, de um explorador do universo ou de alguém que tem uma missão. Então o talismã era entregue como uma proteção,
uma propulsão, um estímulo e até uma fonte de inspiração. Talismã. Então, um cetro pode ser um talismã. Uma coroa pode ser um talismã. As joias, muitas vezes, tinham a característica de receber um símbolo nelas. Não estamos muito longe da heráldica, já repararam? Quando o talismã se torna egoísta e para fins não universais, ele degrada-se para o nível do amuleto. E o símbolo inverte. Nós não temos aqui símbolos na Air School porque nós não queremos ficar presos no plano simbólico. Porque o plano simbólico é um plano, é só mais um plano. Então, o que é que vem a seguir ao plano simbólico? Vem aquilo que se chama um signo. E aqui a palavra ignis está bem à nossa frente. O que é um signo? Se um símbolo abre e fecha, um signo abre e não fecha. É um sinal de fogo. Não precisa ter diagrama, não precisa significar nada. Não. Ele é. Ele abriu, ele rompe a incomunicação cósmica. Um signo, de onde vêm coisas como insígnia. Ora, uma insígnia não é um mero símbolo, é algo mais alto. Se o símbolo te põe a desconfiar, o signo para a mente do indivíduo. Se não parar, não é um signo. E sim, parar a mente, não estou a gostar nada da conversa. Para a mente porque a acelera para um nível que parece estar parada. A característica de quando tu és exposto a uma energia signo e não uma energia símbolo, quando tu és e tudo pode ser signo. Depende de ti. Depende de nós. Se nós nos incomunicamos connosco próprios, o universo volta à incomunicação e nós descemos para o nível da filosofia. A filosofia é bom para quem não comunica em profundidade consigo mesmo. Para quem está a tentar usar a mente para chegar aos níveis superiores. Mas aqui estamos a falar da luz que dá origem à mente. E não da mente. Um signo, quando tu és exposto a um signo, não há dúvidas. Não há movimento. O fogo da Mãe Divina, esse fogo que é a luz eterna, plasma-se em ti sem... Nós não estamos a caminho da luz. A ideia não é ver a evolução. Isto são linguagens. São formas da luz se vestir. A luz, ao descer a escadaria do trono da Mãe, veste-se, faltam aqui dois, e depois veste-se de signos. E quando desce mais um degrau, veste-se de símbolos. E quando desce mais um degrau, veste-se de significados. E depois começa a criar em nós, para nós, vivências, e depois até pode se transformar em experiências. É sempre a luz, é sempre a informação da Mãe. Um signo rompe a teia de Maia e não te larga mais. Por exemplo, todos nós temos um nome cósmico. Que não é o nome que os nossos pais nos deram, é o nome da nossa tarefa. No nível monádico, o nome do teu ser é, ao mesmo tempo, uma identidade e uma tarefa. Micael não é só o nome do arcanjo, é a tarefa dele também. Gabriel não é só o nome daquele ser, é a tarefa dele também. E estes nomes divinos não são símbolos, são signos. Eles ligam o fogo ao entendimento através da luz. Isto é, ligam a vida ao entendimento através da luz pura. Um signo abre a tela e não fecha mais. Rompe a tela. Se até agora tu estavas a ver filmes numa tela, sabes? Com o signo, sabes quando o filme fica preso e começa a queimar as imagens e fica só fogo e depois fica tudo branco? Isso é um signo. Signos são muito raramente usados na humanidade. Eles servem para pôr
exércitos inteiros numa única direção. Claro, quanto mais alto, mais poderoso. Um único signo pode mobilizar milhares e milhares de pessoas. Sente onde eu quero chegar? O signo é altamente magnético. O símbolo é inteligente. O signo é magnético. E ao nível dos e pode-se perguntar, claro, então os signos astrológicos e os signos, as letras hebraicas são signos. Toda a origem das letras não é simbólica, é signo. As letras, os signos são o ancestral dos alfabetos. Se o símbolo é o ancestral dos discursos, alfabeto e discurso ainda há uma diferença, não é? O discurso precisa de partículas. A partícula do discurso é a letra. Então, o símbolo está para o discurso como o signo está para o alfabeto. E os alfabetos não nasceram na Terra. Todos os alfabetos vêm da Mãe Divina. A mente feminina de Deus liberta flashes de luz. Esses flashes de luz vão-se congelando à medida que descem até se transformarem em movimentos luminosos. Esses movimentos luminosos vão se transformando em alfabetos. O alfabeto é a recolha do orvalho da inteligência da Mãe Divina. Os alfabetos são o orvalho da inteligência da Mãe Divina. Isto é bonito. Os alfabetos são a decantação na atmosfera mental da Terra, psicomental, da inteligência luz da Mãe Divina. Então vocês têm coisas como o A, e o S, e o T, e o U. E depois têm as origens destas coisas. Então o que é que os filólogos dizem? Os filólogos dizem que há 5 ou 6 grandes correntes filológicas. E Mother Tongue, mãe língua, tu vais recuando e ficas com aquelas... O arábico, vejam como aquilo já é tudo fogo. Sabem que os árabes têm muito tempo para discursos, por isso é que fanatizam com uma facilidade enorme. Não têm muito tempo para discursos, aquilo é... já está. O que é isso? É um dos nomes de Deus, pronto, está bom, não é preciso mais nada. Eles estão a tentar sair do nível simbólico, não há muita simbologia no mundo árabe, só, exceto nos contos sufis, e saltar para o nível ígneo do signo. Já repararam como a estética espiritual árabe não é simbólica, é ígnea? Rítmica e ígnea. Então, o arábico é ígneo, o sânscrito é ígneo, o tibetano é ígneo, o chinês arcaico é ígneo, o hebraico é ígneo. Parece que todas as letras, eu não estou já a falar de discursos, porque discurso é uma coisa aqui para baixo. Estás a ver o tempo em que se faziam discursos? Como eu estou aqui, porque eu estou no passado completamente. Isto é antigamente. Antigamente é que se fazia discursos, vivências, o símbolo está a desaparecer, como a Quinta da Regaleira nos está a chamar a atenção. Os símbolos estão... O trabalho do símbolo terminou. Porquê? Porque o Logos está a produzir uma aproximação entre a Mãe Divina e a consciência da humanidade. E o símbolo é muito bom para quando há uma grande distância entre a Mãe Divina e a consciência da humanidade. Só que a mulher está a começar a descer. A mulher agora deu-lhe para... na verdade está a subir. Isto é, ela está a vir por todos os lados, a Mãe Divina. E o símbolo serve para mediar entre grandes distâncias. Até porque tu com o símbolo recebes aquela energia do símbolo. Ok, isto foi simbólico para mim. Isto agora foi... Um beijo pode ser simbólico. Tu estás triste e passa uma ave e tu olhas. Isto foi simbólico. O universo está a tentar falar comigo. Através de símbolos. Coincidências são símbolos. Sincronicidades são símbolos. A função simbólica medeia entre a alegria infinita de Deus e a escuridade e o mundo crepuscular relativo dos nossos dias. Mas o signo é uma abertura da rede sem fechar outra vez. E, portanto, o signo tem qualquer coisa para o indivíduo médio, tem qualquer coisa de insuportável. O que esses povos estavam a tentar fazer é, com uma letra só,
significar a energia divina. Significar. Enquanto que aqui os significados é uma busca dos significados, o signo não é uma busca dos significados, é uma prensagem dos significados. Chama-se conhecimento direto. O significado vem de baixo para cima, é uma busca. Philosophy. O signo não é uma busca, vem de cima para baixo. Afinal, estamos a aproximar daquele ponto. Eu acho que há pouca... Se eu disser investigação, estraga isto tudo. Portanto, falta qualquer coisa para se compreender em profundidade o poder de um signo. Sabemos umas coisas. As constelações não simbolizam nada. Significam Deus. As constelações estão ancoradas no espaço. Não são omeletes aleatórias de energia. Elas estão ancoradas aqui, ali, ali. E fazem desenhos. Esses desenhos das constelações são signos. Se eu olhar para uma constelação e me abrir psiquicamente, e intelectualmente e espiritualmente àquela constelação, a forma geométrica dela, a radiação, a vibração dela, representa uma parte do divino. É um signo. A menos que eu acho que uma constelação é um discurso. Sabem o que é interessante? A pintura está mais próxima do signo que a literatura. Porque a literatura desenvolve, a pintura apresenta assim, diretamente. What you see is what you get. E a pintura é instantânea. A escultura é um bocado para pessoas com muita força física. Agora, a pintura é uma coisa, como o Leonardo dizia, uma coisa sutil, mental. E a pintura está muito próxima do signo, porque ela não tem estrutura narrativa, já repararam? Ela faz assim. Pá! E tu, o que aconteceu? Aconteceu é que atuou o nível signo, acima do símbolo, atuou. É um impacto. Você entende onde eu quero chegar? E o que é interessante é que quando os grafismos se simplificam, como no caso da bandeira do Japão, branca, com uma bola vermelha, aí tu já não sabes se aquilo é um símbolo do Sol ou se aquilo é um signo radiante do Sol. Por isso é que quanto mais simples, mais poderoso. Sentem a diferença entre a função simbólica e o signo? É que o signo é a mãe a atravessar o véu e a vir ao teu encontro. O símbolo ainda mantém o véu. E finalmente tens uma função muito pouco conhecida, que é aquilo que eu gostaria de chamar sinal. E o sinal é quando o signo sai de lá e entra em ti. E passa a viver em ti. Nós não dissemos que a luz ia assimilar a tua consciência. Até aqui, tu achas que és tu que vais assimilar a luz. Até ao nível de significados, Kant, Heidegger, tu achas que a tua consciência está a assimilar a luz. A partir do nível signo, no nível símbolo, a coisa está a meio. A partir do nível símbolo para cima, tu entras no mundo, tu entras numa realidade de linguagem, porque tudo isto são linguagens. Nós dissemos que o símbolo é o ancestral dos discursos e o signo é o ancestral dos alfabetos. Que um esotérico avançado ama mais uma letra do que um discurso. I'm sorry. Isto faz sentido, Paula? Que um esotérico avançado, sei lá o que é um esotérico avançado, pode ser qualquer miúdo aí no jardim de infância, ama mais uma letra, consegue extrair mais de uma letra do que de um discurso. Isto move-se na direção oposta às grandes revoluções intelectuais do nosso tempo. E pode-se dizer, eu não consigo amar uma letra, eu prefiro poemas mesmo inteiros. Mas à medida que nós vamos retirando as camadas do nosso ser, começamos a ficar expostos a valores puros. Quanto mais puros, isto é, quanto mais puro é o significante, mais poderoso é o significado. E a letra é um desenho de um som. Sabem o que é interessante? É que a luz eterna
está ligada a um som. Paulo, obrigado. A luz eterna está ligada a um som. A, U, M. Aum. Tens Om e tens. Mas o Aum é o som ligado à luz eterna, à Mãe Divina, à mente criadora. E essa mente criadora está aqui à nossa volta. Nós podemos escolher mente criadora. Eu vou-me relacionar contigo através de experiências. E pronto, vou lá com os pauliteiros de Miranda e não sei o quê, semana regional, pronto. Depois, assim, Mãe Divina. Mãe Divina, eu já chega de experiências. Eu agora vou-me relacionar contigo através de vivências. Na vivência, tu já tens outro destacamento. Diz assim, eu realmente, desde pequeno, que eu quero fazer fotografia submarina. Então, o indivíduo vai ter uma vivência. A psique já está mais pronta. Ele está mais presente na vida. É menos sonambúlico. Então ele vai fazer fotografia submarina e então todo o seu ser respira. Ele já não está a ser comandado, já não vive de roldão. Pronto, esta toda a gente entende. Já não vive de roldão, a ser caldeado pelo karma. Ele agora começa a entrar no nível das vivências. E no nível das vivências, ele começa a... Mas porquê os peixinhos? Mas o que é esta minha coisa com o fundo do mar? E ele começa a sair e a evoluir para o nível dos significados. E este é um nível perigoso. Este prende toda a gente aqui, porque é delicioso. Então, tu ficas aqui no nível dos significados. Eu gostaria de dizer que a poesia anda aqui entre o signo, o símbolo e o significado. Ela gira em torno destas três coisas. Há poemas que são como insígnias. Poucas palavras já está. Não é? Então, tu andas aqui. Mas nós podemos falar de Bach. Bach é o matemático da música. O que é Bach? Bach é um indivíduo que começa aqui embaixo, nos significados e passa rapidamente um nível simbólico e de repente, o que é Bach? Tu estás assim, mas isto são números, isto são sons, mas estes sons são Deus. São Deus a falar connosco. Que ele tenha escolhido Bach é um grande mistério. Mas são Deus a falar connosco. É um signo. A música de Bach não é nem simbólica, ela já está no nível do signo. Percebem onde eu quero chegar? Quando a energia rompe o vaso, quando a radiação da Mãe Divina, como que it's larger, é maior que o suporte, signo. Da ideia de radiação que, sabes, o Spielberg deve ter consumido qualquer coisa, porque ele quando não sabe o que fazer, rebenta com a imagem com luz azul e branca. Ok? É esse excesso que representa o signo. E ainda ao encontro que a Paula estava a dizer, a Mãe Divina recebe a vida e transforma a vida em luz. Ela é a comutadora do mistério do Pai para o mistério das criaturas. Ela transforma a vida em luz. E é interessante porque, antes só de terminarmos, o sinal, e hoje não temos tempo para desenvolver isso, sinal é quando o signo passa para ti. É já a pulsação do signo. Tu tornas-te o próprio signo. Tu vives aquilo está em ti. Então, a luz da Mãe Divina é mais forte em ti do que o teu passado, a tua biografia, o que tu pensas, o que não pensas. O sinal é o signo transformado em impulso energético puro. Já não há sequer estrutura. E a seguir ao sinal vem aquilo a que se chama luz. E depois da luz, tens a luz eterna. Isto é uma espécie de anatomia da linguagem. Digamos, é a semântica da divindade. São formas de trocar informação. São de reparar que é cada vez mais difícil à medida que subimos, não é? Mas o signo, vocês podem dizer, qual é realmente a diferença entre o signo e o símbolo? O sinal da cruz, na tradição ocidental, não estou a falar do meia culpa, minha tão grande culpa, porque isso foi o diabo que entrou na missa. Agora, o sinal da cruz, na tradição ocidental, não é um símbolo.
é um signo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto não simboliza nada. A menos que tu insistas que simboliza, mas isso é se quiseres reduzir o que está a acontecer. Tu não fizeste um sinal? Não se chama o sinal da cruz? Mas se lhe acrescentares um G, signal, signo, signal, eu pus G aqui em cima. Ok, com o G torna-se, é mais conhecimento. Então tenta sentir. Nós temos uma série de gestos, atuações, experiências que saem do nível simbólico e entram no nível da transmissão pura de energia. E isso é o nível sinal. Perdão, o nível signo. Quando já és tu a transmitir o signo, tu já não tens consciência da estrutura. É um sinal divino. Sinal? Então, a bênção no passado, quando uma criança ia se deitar, eu não estou a tentar recuperar essas coisas, notem. Mas a bênção no passado, a bênção, quem dava a bênção? Era o pai. A bênção no passado não é um símbolo. Claro que o pai, momentaneamente, tem que se investir simbolicamente por ressonância. Lembram-se de dizer que os símbolos estão à proporção com a energia de Deus. Senão, aquilo não é nada. E o filho é melhor ficar ali a fazer de filho. E depois, o que é que acontece? Há uma bênção que é sobre a cabeça, não é? Eu te abençoo. Isso é a passagem, isso é sinal. Perdão, isso é signo. É a passagem, é um signo. É a passagem do elemento ardente entre uma entidade e outra entidade. É a informação e o conteúdo é a luz da Mãe Divina. Finalmente, quando estes dois níveis, signo e sinal, começam-se a misturar dentro de nós, então estes centros que nós temos na palma das mãos transformam-se em alfabeto vivo. Deus passa a falar através de nós e não através do que nós pensamos. Este é tipo Zen. Tenta ver, na tradição judaica, os seres que a partir de um certo plano de consciência já não leem o Zohar, porque ler o Zohar é interpretá-lo. Não é? Ler o Zohar e depois sentar-se e interpretá-lo. Mas esse é o nível significante símbolo do Zohar. São 72 volumes também, bolas. Então, os seres mais, aqueles rabinos já assim, que têm assim um arzinho já assim, tipo The Matrix. Esses rabinos, isso foi uma pessoa da tradição judaica que me ensinou. Eles só abrem o Zohar com o dedo indicador. Já viram a quantidade de coisas que nós fazemos com o dedo indicador? Com o dedo indicador, fecham os olhos e passam sobre as letras. Está à beirinha da superstição, não está? Só que está do lado de lá de toda a filosofia. Eles saíram da pasmaceira do símbolo e do labirinto dos significados e estão no nível sinal e signo. O que conta ali é que a intenção do Rabi. E não tens de ser um Rabi. Inclusive isto não tem a ver, não é nem os seres masculinos nem os femininos, é o que for. A intenção do Rabi, mais a qualidade do signo que está ali, isto é, o alfabeto hebraico. Aquilo é números, letras. Não há discurso. O discurso é para o... Se chegar um neófito, sabes, um amiguinho de 14 anos, eu quero aprender. Pum! 72 volumes, vamos começar. E Adão, e não sei o quê, Lilith foi para a esquerda, Adão foi para a direita, e não sei quantos subiu, e o outro desceu, depois não sei o quê, depois uma maçã. E depois veio o Egito, depois fugimos a fuga do Egito. E no início era o esplendor, no início era a glória, e depois e o miúdo ali, depois vai para casa pensar naquilo. E esse nível é um nível de transmissão de informação baixo. E, no entanto, alto. O sinal, eu espero com isto destruir definitivamente as pretensões do nosso intelecto, o sinal consiste em pôr o dedo sobre a coisa, passar o dedo e receber a informação divina pura. Não sei se estou a conseguir chegar lá. O transfer de informação é não discursivo, é instantâneo e vivo.
Os homens alimentam-se do Zohar com o dedo. Como vocês imaginam, não é a única cultura que faz isso. Há seres templo. Há anciãs que são templo. O que é o Darshan? É uma pessoa transformada em signo. Não é? O que é que o Vishwananda vai dizer? Nada, o homem senta-se. Ok, eu sou um avatar de Vishnu, tá? Estamos entendidos? Pronto, começa. E o que acontece? Ele está a irradiar a energia da Mãe Divina e do Filho, não certo? A luz, não é para ir para ali discursar ou fazer investigação. Isso é outro, e é válido, mas é outro nível. Aquilo é um nível sinal, é só impacto radiante sobre o planetérico, as glândulas, a pineal, o timo, os receptores vibracionais do devoto. A devoção é uma técnica de sugar energia ao guru, como vocês sabem. Então, e o guru, se for nisso, vai mantendo o círculo em movimento. Então, isto é símbolo. Isto é significado. É uma vivência. Tu vais a um darshan para viver é uma vivência. É uma experiência, só se fores louco. É muito mais interessante, sei lá, é melhor não dizer. Não, ali tu vais ali, ficas ali, não sei para que é genuflexão, e depois, claro que sai, e depois estás ali e acontece uma coisa, e depois levantas-te e vais embora. Signo. Não é símbolo. Então, nós estamos a falar da história da linguagem. Da história da troca de pacotes de energia e de informação. Aurobindo tinha um discípulo bastante neurótico. E nesse nível eu acho que compreendo melhor o discípulo que é Aurobindo. Bastante neurótico. Estava constantemente a fazer muitas perguntas e a falar sobre Aurobindo e a falar sobre si e Aurobindo e ele e o ashram e muitas perguntas sobre o hinduísmo. E de repente aquilo enovelou até que ele começou a ficar muito angustiado com o passado dele, com dores de infância, com... Claro, era a energia, era a Shakti ali a atuar e a obrigar as coisas a virem ao de cima. A energia da Mãe Divina tem um mau gosto de espremer as pessoas como se fossem pastas de dentes. Então aquilo foi saindo gradualmente, até que há um momento em que ele está muito... E chegou ao pé de Aurobindo e falou outra vez, e Aurobindo só fez assim, esperou um pouco, fez assim. Aquilo é tipo um inseto ou qualquer coisa, e tudo o que ele tinha na cabeça foi-se embora. O Alberto Camus ia achar horrível. E o Sartre então nem se fala. E aquilo foi assim, como se fosse material. Ou seja, quando tu estás no nível sinal, tu tratas questões psicológicas como se fossem matéria. De onde que a relação entre cura cósmica e o nível signo-sinal começa a ser entendível. Se tu começas a corporificar o divino, o que é que tu tens para dizer? Nada, tu só fazes. E estes dois centros, as mãos, a partir do nível signo, começam a ser ligadas. O coração começa a ser ligado. A tua voz ganha o timbre mais do teu ser interno do que o timbre da tua viagem biográfica. Porque afinal a nossa voz não é uma... Não está marcada pelas nossas vivências, como o nosso rosto. A voz não é o rosto da alma, o rosto da psique. Então, os olhos são espelhos da alma. Então e a voz ficou para trás porquê? A voz revela muito da nossa vibração. E a partir desse nível de signo, a tua voz, os teus olhos, as tuas mãos tornam-se instrumentos de cura. E pode-se dizer que quando os discursos terminam, começa a cura. Claro que há cura antes dos discursos e durante, mas em sequência qualitativa, a partir do momento, o signo abre a passagem. E o sinal transmite a luz da Mãe Divina diretamente. Eu peço que vocês reflitam nisto. Os cabalistas põem o dedo sobre o livro e recebem energia, não é preciso mais nada. Nós não temos símbolos aqui porque nós procuramos estabilizar a Air School nos próximos meses. Pode demorar um ano. No nível do sinal. Isto é, desenhos de fogo, estruturas ígneas.
de tal forma estruturas ígneas que não dá para perguntar o que é que aquilo significa. Não significa nada. Quer dizer, significa imenso. Mas isso é um detalhe. Não significa nada. O que é que significa o iode? Eu vou-vos dar o sinal dos sinais. Terminamos hoje. Eu vou-vos dar, não vou dar nada. Vou emprestar. Ok, o que é um iode? O iode é o momento em que a vertical e a horizontal se comunicam. E é a gênese, o iode é o bisavô ou a bisavó de todos os alfabetos. Porque ele encontra-se no arábico, no chinês. Ele está em todo é o movimento mais simples que existe. O iode, que eu vou estilizar um bocadinho, não é um discurso, não é um símbolo, é um signo. Quando ele se põe em movimento de ti para os outros, e na vida é um sinal. Iode. Primeiro nome, primeira letra do nome de Deus. Yod-He, Vav-He. Sabem, as coisas que vêm do alto é da direita para a esquerda. As coisas que vêm do homem é da esquerda para a direita. Quando nós compreendemos... Agora vamos fazer qualquer coisa tipo comics. O Yod irradia energia. Estamos a entrar no mundo da banda desenhada. Não estamos. Isso sou eu a falar com a minha própria cabeça. Não se... Ok? Então, tu tens isto assim, e isto, o Iode irradia energia. Porquê? Porque é um discurso. Agora vão dizer que ele não é linguagem. Ele irradia energia. Todas as letras dos 5 grandes alfabetos sagrados, chinês arcaico, egípcio da primeira dinastia. Eu não sei se o cuneiforme sumério também, mas acho que não. O cuneiforme não. O chinês arcaico, o egípcio, o arábico, o hebraico e o sânscrito tibetano. Todas elas irradiam vida divina, energia divina. Isso é o que se pretende quando se fala em signo. No signo, o significante apropriou-se... Perdão, no signo, o significado apropriou-se do significante. No discurso, nas linguagens, na mente, na vida dos homens, o significante está constantemente a aprender o significado. Por isso é que as pessoas não se entendem. O que é que queres dizer com fado? Então, fado. Fado. O que é que queres dizer com karma? O que é que queres dizer com alma? Hoje dói-me a alma. Dói-te a alma, mas eu pensei que a alma era uma coisa que estava na 4ª dimensão. Ninguém se entende. Porque os significantes, as cascas, são mais fortes do que a vida que trazem. Aqui muda tudo. No nível do signo, muda tudo. Nós podemos discutir em torno de símbolos e de significados, mas ao nível do signo não há nada para discutir porque não há nada para dizer. Tu recebes aquele impacto, a energia circula em ti e tu depois vais transmiti-lo ao mundo. É um darshan sem ser humano. Então o que nós hoje fizemos foi relacionar... Claro que à medida que tu sobes esta pirâmide, o tempo começa a parar. Tu sais do tempo cronológico e entras gradualmente através de Kairos no tempo divino. O que é interessante é quando tu estás perante algo e vês primeiro Deus e depois a coisa. Esse é o nível sinal. Estás a romper para a luz divina. Tu podes ir a ver o mar e aquilo está no nível do significado, da vivência ou de um símbolo. Um símbolo é uma coisa que tu consegues articular. Tu estás perante o mar e dizes, olha, o mar hoje para mim simboliza todas as esperanças da humanidade. O mar hoje simboliza as lágrimas dos marinheiros. O mar hoje simboliza as águas amnióticas da Mãe Divina que neste momento estão a dar origem a não sei quantos batráquios.
o mar simboliza o amor que nos une a todos. Tu ainda estás a falar, o indivíduo ainda está a falar. O que não quer dizer que no signo não se fala. Quando tu chegas ali e dizes o mar não simboliza nada, e o divino é mais forte que o mar, e está lá, e o mar é transporte para o divino, nesse momento tu saíste da mente evolutiva e entraste na mente cósmica. Portanto, o símbolo ainda está na mente evolutiva. O signo catapulta-te, transporta-te, estabiliza-te na mente cósmica. Então, uma árvore pode ser um símbolo. Um cão pode ser... Perdão, um signo para ti. Um cão pode ser um signo. De repente. A pessoa que tu amas, de repente, pode entrar pela sala e é um signo. Toda a natureza pode se transformar em signo para ti. Claro, tu tens de transformar em signo para ela também. Dentro da mente da Mãe Divina, só signos sobrevivem. Nem símbolos, nem discursos. E do signo ao sinal é a passagem de ti como receptor para ti como transmissor. E o tempo altera-se à medida que sobes e desces esta pirâmide. Porque nós podemos subir e descê-la. Isto não é... Ninguém está condenado. Há movimento. E o tempo altera-se. E à medida que o tempo se altera, o teu poder de manifestar a cura cósmica na Terra aumenta. Tu crias o teu tempo à tua volta. E o tempo que tu crias à tua volta determina a eficiência com que um signo e um sinal é plasmado no teu irmão. E, em última análise, a cura, que não envolve plantas, nem farmacêutica, nem... É isto.